Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje, dando continuidade à nossa série Cartas Gerais, vamos tratar aqui da Epístola de Tiago. No capítulo 1, no verso 1, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. A carta de Tiago, ela é incrível, tanto que deixou até mesmo o próprio Martinho Lutero confuso. Ele chegou a pensar que esta carta era uma defesa da salvação pelas obras, contrariando os ensinos de Paulo sobre a salvação pela fé. Mas nós sabemos que a carta de Tiago não defende salvação pelas obras, até porque salvação pelas obras nunca existiu, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Mas sabemos também que é comum as pessoas naturalmente pensarem que fazendo um monte de coisas boas elas vão poder alcançar algum tipo de mérito que possa valer a salvação. Bom, o autor da carta, ele se apresenta de forma bem resumida. E isso se deve ao fato dele ser muito conhecido, dispensa apresentações, assim como também o apóstolo João. Veja como João se apresenta nas suas cartas, em 1ª, 2ª e 3ª João. E Tiago se apresenta de forma resumida, diferenciando bastante também, por exemplo, do apóstolo Paulo. Paulo se apresentava sempre como apóstolo de Jesus, explicava que foi chamado para ser apóstolo. Veja Romanos 1:1, 1 Coríntios 1:1, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, sempre no capítulo 1, verso 1, como ele se apresenta. E isto é porque Paulo, além de ser uma novidade entre os apóstolos, ele era difamado, perseguido, caluniado pelos judaizantes que diziam que ele não era apóstolo coisa nenhuma, que ele era falso e etc. Bom, se esse Tiago dessa epístola não precisa se apresentar em uma carta que vai circular por várias igrejas, só pode ser porque ele é bem conhecido em todas as igrejas. E isso explica por que a sua carta é tão direta e às vezes até meio dura, nas afirmações, nas correções. Ela possui cerca de 108 versículos e 54 são ordens diretas, mandamentos. E isso também explica porque que Judas ele fez questão de dizer na sua epístola que ele era irmão de Tiago. Ou seja, o Judas não é conhecido em todas as igrejas, mas o Tiago sim. Por isso que lá em Judas, no verso 1, você vê essa afirmação dele. Bom, a data da carta de Tiago, ela é estimada entre os anos 45 e 49 depois de Cristo. Ou seja, uma das primeiras cartas de todo o Novo Testamento, e os destinatários dessa carta são principalmente judeus que estavam migrando, saindo de Jerusalém por causa da perseguição. Veja Tiago 1, verso 1. E se você está gostando do vídeo até aqui, por favor, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, e comenta aqui abaixo qual é o versículo preferido, o versículo que mais fala com você, que mais toca o seu coração na carta de Tiago. E olha que tem vários versículos muito legais. Bom, mas quem é esse Tiago? Bom, para começar, esse Tiago não é o filho de Zebedeu, irmão de João. Todo mundo concorda com isso, porque em Atos capítulo 12, verso 2, fala claramente que esse Tiago, irmão de João, foi morto, foi o primeiro mártir, foi um dos primeiros a morrer. Esse Tiago, que escreveu a carta, também não é o Tiago, filho de Alfeu, porque não temos praticamente nada de informações sobre esse Tiago, filho de Alfeu, apenas o fato que ele é listado como um dos discípulos de Jesus, em Lucas 6,15 e Mateus 10,13. Esse Tiago que escreveu a carta também não é aquele Tiago mencionado em Atos, capítulo 1, verso 13, que diz lá que é o pai de Judas, e é mencionado somente ali. A Bíblia, ela se refere a cada Tiago com uma característica para identificá-lo.
Ou seja, os autores, os escritores sabiam que tinha mais de um Tiago, então era importante identificar toda vez que você fala do Tiago, quem é esse? É o filho de Zebedeu, é o filho de Alfeu, tá? É o pai de Judas, quem é esse Tiago? Então, geralmente a Bíblia começa a identificar os Tiagos, tá? Então você vai perceber que no texto ou vai dizer que é o irmão de João, ou vai dizer que é o filho de Zebedeu, ou vai dizer que é o filho de Alfeu, tá? A Bíblia também chama os dois Tiagos que eram discípulos de Jesus de menor e maior, sendo que o irmão de João, o Tiago maior, é aquele que morreu em Atos 12, né? O Tiago maior. E o filho de Alfeu é o Tiago menor, de quem nós não sabemos nada. Porém, existe um Tiago na Bíblia que se destaca no Novo Testamento apenas como Tiago. Ou seja, quando escreveram sobre ele, não se preocuparam em identificá-lo. Então nós entendemos que é o mesmo Tiago que escreveu essa carta, porque ele também não está preocupado em se identificar devido à sua fama, né? Devido ao fato dele ser bem conhecido. Então você vai ver que alguns textos, né, que falam do Tiago sem uma identificação direta. Então veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 7. Veja Atos 12, verso 17. Veja Atos 15, verso 13, Atos 21, verso 18 e veja Gálatas 2, verso 12. Todas essas referências falam de um Tiago e não dão a identidade dele, de quem é exatamente. E nós concluímos que é o mesmo Tiago, ou seja, aquele que é o mais conhecido de todos, do qual não se precisa de identificação. E este mesmo Tiago, de que nós estamos falando agora, que é o autor da epístola, que é o mais conhecido, ele foi identificado pelo apóstolo Paulo em Gálatas 1,19 como irmão do Senhor. Tá? E o mesmo Paulo também afirma que esse Tiago era um líder na igreja de Jerusalém. Veja Gálatas 2,9. Portanto, é o mesmo Tiago que aparece em Atos capítulo 15, verso 13, né? Falando e dando ali o seu parecer com o qual todos concordaram. Isso no primeiro concílio de Jerusalém. Então, nós concluímos que o Tiago, autor dessa epístola, é o irmão do Senhor Jesus. E sobre os irmãos de Jesus, a Bíblia tem várias referências, tá? Então ela fala muitas vezes dos irmãos de Jesus. Veja Mateus 12, ela fala no verso 46 e 47. Veja Mateus 13, fala no verso 55 e 56. Veja Marcos 3, fala no verso 31 e 32. Ainda Marcos 6, no verso 3. Lucas também falou dos irmãos de Jesus. Veja Lucas 8, verso 19 e 20. João também falou que os irmãos de Jesus não criam nele, né? Nem os seus irmãos criam nele. Veja Evangelho de João, capítulo 7, versos 3, 5 e 10. Tá? Aí, o Lucas, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, também menciona novamente no livro de Atos, capítulo 1, verso 14. Tá? O apóstolo Paulo também menciona duas vezes em suas cartas. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5, ele fala dos irmãos do Senhor no plural, indicando que é mais de um. Provavelmente é uma referência a esse Tiago da epístola e ao Judas, da epístola de Judas. Tá? E Gálatas 1, 19. E nós temos que lembrar que o principal argumento contra isso é que no hebraico a palavra primo e irmão é a mesma palavra. Então eles estavam chamando de irmãos quando na verdade eram primos. Mas o Novo Testamento não foi escrito no original hebraico. O original do Novo Testamento é o grego. E no grego existe uma distinção entre as palavras irmão e primo. E é por isso que não tem como você imaginar que um grego, né, que nunca foi judeu, que não tem nada a ver com Israel, ele é gentil, é grego. Ele vai acabar, por acaso, usando a palavra irmão, querendo dizer que é primo, sendo que no idioma dele, que ele nasceu falando aquele idioma, existe essa diferença. Primo é uma coisa, irmão é outra. Tá? Então, o caso de Lucas é o mais forte, né? A argumentação mais forte. Lucas é um gentil, um médico que se converte pelo ministério do apóstolo Paulo, tá? E que faz uma pesquisa profunda para escrever o Evangelho de Lucas. Ele mesmo fala isso em Lucas 1, versos 1 a 3.
E no seu evangelho, Lucas chama Isabel de prima de Maria ou de parenta de Maria, mas quando ele vai se referir à família de Jesus, ele chama claramente de irmãos. O fato dele chamar Isabel de prima significa que Lucas sabe bem o que é primo, o que é parente e o que é irmão. Tá? Então veja Lucas 1,36 chamando Isabel de prima de Maria ou de parenta de Maria, e veja Lucas 8, 19 e 20 falando da mãe e dos irmãos de Jesus. Glória a Deus. E o próprio Jesus, nesse texto, ele fala, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e aguardam, confirmando o que João fala no Evangelho de João, capítulo 7, verso 5, que nem os seus irmãos criam nele. Mas, para além da Bíblia Sagrada, existem outros relatos, né, que mencionam Tiago como irmão de Jesus, porque realmente esse Tiago foi muito conhecido nos seus dias. Flávio Josefo, que é um historiador respeitado, tá? Ele relata, né, que... vou ler um trecho aqui das palavras dele, tá? Ele diz assim, que o Anano, né, aproveitou o tempo da morte de Festo e Albino ainda não havia chegado, para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo, e alguns outros, e acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Tá? Você pode conferir isso no livro chamado História dos Judeus, da editora CPAD, ano 2000, na página 465. Ok? E não somente o Joséfo, mas também Orígenes mencionou Tiago como irmão de Jesus. E ambos confirmam que realmente esse Tiago foi muito conhecido em seus dias. Orígenes, ele diz assim, tamanha era a reputação de Tiago entre as pessoas consideradas justas, que Flávio Josefo escreveu a Antiguidade dos Judeus em 20 livros, quando ansiava por apresentar a causa pela qual o povo teria sofrido grandes infortúnios, que até mesmo o templo fora destruído. Afirma que essas coisas aconteceram que eles, de acordo com a ira de Deus, em consequência das coisas que eles se atreveram a fazer contra Tiago, irmão de Jesus, que é chamado Cristo, e o que é fantástico nisso é que, apesar de não aceitar Jesus como Cristo, ele deu testemunho da justiça de Tiago. Orígenes é considerado um dos pais da igreja, para quem não sabe, tá bom? E eu vou deixar esses dois textos aqui na descrição desse vídeo para você melhor conferi-los. Mas o que Orígenes está falando, basicamente, é que Tiago foi uma pessoa tão santa, né? Uma das pessoas consideradas justas, santas, um dos intercessores que a ideia da destruição de Jerusalém é que por causa da morte de Tiago, que era um justo, um santo que intercedia pelo povo judeu, por Jerusalém, ele morrendo, tá? Parou-se a intercessão dele e assim Jerusalém foi destruída. Então é mais ou menos nessa linha de raciocínio que ele deixa o seu parecer. Mas vamos entrar nos capítulos da carta agora, tá? A carta de Tiago, ela é extremamente prática. Ele mostra o evangelho no dia a dia. No capítulo 1, Tiago fala dos benefícios das provações e a sabedoria que vem do alto. Ele menciona que a riqueza do mundo é passageira, explica que a tentação, explica alguma coisa sobre a tentação, que cada um é tentado pela sua própria cobiça, e alerta que a origem de tudo que é bom é Deus. Tiago ainda traz exemplos práticos de como ser sábio. Por exemplo, no verso 19 ele diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E ele conclui o capítulo 1 dizendo que a verdadeira sabedoria é praticar a palavra de Deus. No capítulo 2, Tiago fala de acepção de pessoas, e é importante lembrar uma coisa aqui no capítulo 2. Os ouvintes ou os leitores da carta são as 12 tribos, ou seja, os judeus em geral. E por isso, quando Tiago se refere a pessoas ricas, está falando dos próprios judeus, pois eles sempre foram um povo próspero e agora estão dispersos pelo mundo e irão encontrar muitas pessoas pobres no seu caminho. Tá? Então ele explica o que é a fé verdadeira, ele dá exemplos de como usar a fé no dia a dia em relação ao nosso próximo, e ele conclui o capítulo 2 dando exemplos de como as obras de personagens do Antigo Testamento são provas da fé que eles tinham.
No capítulo 3, Tiago continua falando de sabedoria, começando pela falta de sabedoria que existe na nossa língua. Então, ele dá todo um ensinamento sobre a língua, né? Para então concluir dizendo: a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Tiago 3,17. No capítulo 4, Tiago fala da origem das contendas e brigas, mas ele também explica como resolvê-las, dizendo: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aleluia. Ele ainda trata a questão da difamação, que é uma mensagem bem atual para nós hoje, principalmente para aqueles que gostam de difamar tudo e todos pelas redes sociais. É os versos 11 e 12 do capítulo 4. Ainda no capítulo 4, ele também explica que os projetos humanos são falíveis e que quando os seus planos falharem, você não pode deixar que isso te aflija, porque vai revelar a sua arrogância. Como assim? Arrogância é pensar, né, que você é tão incrível que todos os seus planos vão dar certo. Ou seja, você tem que reconhecer a sua humanidade, falibilidade. Nós somos falhos, então é comum que muitas vezes os nossos planos falhem também. E é por isso que ele ensina: se o Senhor permitir, faremos isto ou aquilo. No capítulo 5, Tiago continua com a sua lista de conselhos práticos e mandamentos, e dessa vez, de forma resumida, ele fala de vários assuntos. Tá? Ele fala, por exemplo, que Deus condena as riquezas que são mal adquiridas, ou seja, Deus não condena todo mundo que é rico, ele condena aqueles que enriquecem de forma errada, de forma ilícita. Ele fala da necessidade de paciência para receber bênçãos, paciência para alcançar a vida eterna, fala que a vinda do Senhor está próxima. Ele fala da proibição de juramentos e que nós temos que ter palavras sim, sim, não, não. Ele fala da oração pelos enfermos e o perdão dos mesmos. Ele fala da confissão de pecados e a salvação de um pecador. Glória a Deus. Com Tiago, nós aprendemos a importância da prática da palavra de Deus e como isso nos torna pessoas sábias, não só nas palavras, mas principalmente nas atitudes. Então, que Deus conserve em ti a sabedoria que vem do alto. Amém? Glória a Deus, eu fico por aqui. Não esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais e comentar aqui abaixo qual é o seu versículo favorito da carta de Tiago, tá bom? Eu quero saber qual é, eu vou comentar aí e deixar o meu também. Amém? Um abraço, Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.